Então, pessoal, mais uma vez, eu coloquei só a título mesmo de informação para vocês, né? Tendo em vista, né, que se a gente está falando de máscara descartável, não custa nada a gente também fazer uma explanação sobre outro tipo de máscara, que é a N95 ou PFF2, ok? Então, nós vimos, né, no slide anterior, que eu tenho os meus cuidados, certo? Só botar aqui a marca texto. Pronto. Eu tenho os cuidados, eu tenho que ter meus cuidados também com ela, certo? Com a máscara tipo N95 ou PFF2, tá? Mas eu também tenho algumas observações aqui. Primeiro, as máscaras usadas por um período maior ou por um número de vezes maior que o previsto pelo fabricante podem não cumprir com os requisitos para os quais foram certificados. Com o tempo, componentes como, por exemplo, as tiras do material da ponta nasal podem se degradar e que pode afetar a qualidade do ajuste da vedação. Pode ocorrer de modo excepcional. Por que ele coloca isso, pessoal? A máscara N95, ela também, como a cirúrgica, ela é de uso único. Eu utilizei e eu descartei, tá? Só que quando ele coloca aí de uso de maneira excepcional, é por conta dessa pandemia, por conta, né, da escassez de EPI, a própria Anvisa, que recomenda que eu tenho que utilizá-la, ela é de uso único, ela é descartável, a N95 também, ela também recomenda que, se ela estiver em boas condições, se ela não estiver suja, ela não estiver úmida, ela estiver em boas condições, eu posso prolongar esse meu uso, certo? Eu posso utilizar, vamos supor, mais uma vez ou mais duas, enfim. Mas, porém, se ela estiver suja, se ela estiver rasgada, se ela estiver danificada, eu tenho que descartá-la, tá? É só nesse momento que ela fala da excepcionalidade, por esse momento pandêmico que nós estamos vivendo, certo? E com isso, junto a isso, tem a escassez dos EPIs, tá? Então, essa máscara N95 ela é muito assim, de fundamental importância, porque a proteção de aerossóis, pessoal. A máscara cirúrgica ela não protege com aerossóis. O que protege é a máscara N95. E lembrando, pessoal, só aqui um parênteses, se a gente parar para pensar, se a gente parar para fazer uma reflexão, a quantidade de profissionais que estão se contaminando com o Covid. Você imagina aí, o profissional está todo paramentado, ele está utilizando uma máscara N95, ele está utilizando um protetor facial, ele está utilizando o óculos, ele está utilizando o avental, ele está utilizando a máscara, a touca, ele está utilizando tudo. E mesmo assim ele se contamina. Para você ver o quanto o quanto a gente está exposto a esse vírus, né? Então, esses equipamentos são de suma importância. Então, utilizados de maneira correta, na técnica correta, é de fundamental importância. Não adianta eu ter os meus equipamentos e eu não souber utilizá-los. Não adianta eu ter equipamento e ele não está ajustado no meu rosto, por exemplo. Não adianta de nada, tá? É só aqui um adentro aqui que eu vou lembrando aqui, só um parênteses para vocês, tá? E o profissional de saúde não deve utilizar máscara cirúrgica sobreposta à máscara N95, porque eu estou tendo desperdício de API. Eu já estou utilizando a máscara N95 e vou colocar uma máscara cirúrgica em cima. Eu estou desperdiçando a minha máscara cirúrgica, por exemplo. É mais um EPI que eu estou subutilizando, né? Além de não garantir a proteção, eu estou levando o desperdício de mais um EPI, tendo em vista um cenário de escassez, pessoal. Tá complicado. Mas nós vamos vencer. Com a graça de Deus, nós vamos vencer essa pandemia, certo? Mas está complicado. E outra observação, né? Para remover a máscara, eu tenho que retirar pelos elásticos, eu tenho que também ter bastante cuidado para eu não tocar a sua superfície interna e eu tenho que acondicioná-la para mantê-la íntegra, limpa e seca para o próximo uso, né? Se porventura eu utilizar mais uma vez. Se eu utilizar mais uma vez.
certo? Se eu utilizar mais uma vez. Então, ela também tem que estar em boas condições, né? Para isso, eu posso utilizar um saco ou um envelope de papel, vou também mostrar a vocês, certo? Desde que não fiquem hermeticamente fechadas. As máscaras, essas máscaras N95, elas não podem estar totalmente fechadas, porque elas vão ficar suadas, e também eu vou contaminar os elásticos dela. Eu vou já mostrar a vocês, certo? E os elásticos da máscara devem ser acondicionados de uma forma a não serem contaminados, de modo a facilitar a retirada da máscara da embalagem. Importante, se no processo de remoção houver a contaminação da parte interna, eu tenho que descartá-la imediatamente. E o tempo de uso da máscara N95 ou a PFF2 em relação ao período de filtração contínua, ela deve considerar as orientações do fabricante. Então, cada máscara tem o seu fabricante, ele recomenda, ele tem a recomendação. O número de reutilizações da máscara pelo mesmo profissional, né? Lembrando que eu não posso empregá-la para outra pessoa. Eu tenho que, a CCIH do meu local de trabalho, meu serviço de saúde, ela vai fazer isso, essa recomendação, em forma de protocolo, tá? Então, não é só chegar e dizer que você vai reutilizar, não, entendeu? Primeiro, ela tem que estar em boas condições. Se ela estiver molhada, se ela estiver rasgada, se ela estiver danificada, eu não posso utilizá-la, certo? Ela é de uso único, mas tendo em vista essa pandemia, a escassez de EPIs, a própria Anvisa, ela está fazendo essas recomendações, tá bom? Mas isso também tem que ser tudo protocolado pela Comissão de Controle de Infecções que está lá no meu serviço de saúde, tá bom? Pronto. Ó, a máscara N95 ou PFF2, aqui, são essas aqui, né? Tá vendo? Aí as pessoas às vezes chamam bico de pato, porque ela fica assim pontudinha, certo? Mas, deixa eu colocar aqui. Ela é pontudinha, às vezes as pessoas chamam de bico de pato, certo? Mas ela tem que ser bem ajustada aqui, ó, cobrindo, né, claro, nariz e boca. Mas aqui ela tem que ser bem ajustada. Na lateral também, ela também tem que ser bem ajustada, certo? Ó, tem que ser bem ajustada. Quando eu retirá-las, eu também tenho que retirá-las aqui, ó, por esse elástico, certo? Eu não posso também tocá-la na frente. Uma vez que se eu tocá-la, eu tenho que realizar a lavagem, né, a limpeza das minhas mãos, a higienização das minhas mãos. Lembrando que antes de colocá-la e após a retirada, eu tenho que higienizar as minhas mãos, certo? Essa é a máscara, a PFF2 ou a N95. Pessoal, ó, eu quero mostrar para vocês aqui, certo? Antes de eu colocar os próximos slides, eu comprei essa máscara, ela não é N95, certo? Essa aqui é uma máscara descartável. Eu comprei lá na Farmanol, certo? Mas eu gostei dela porque ela veda bem, ela protege bem, mas ela é semelhante a uma máscara N95. Eu só quero mostrar para vocês algumas coisas, certo? Ela lembra uma N95, né? Tem os elásticos, o formato dela, tá? Então, com a máscara cirúrgica, essas máscaras N95, ela também tem que ser bem ajustada. Então, quando eu colocá-la, eu coloco aqui de uma maneira que ela vai cobrir, né, meu nariz e minha boca, certo? E bem ajustada aqui, certo? Então, da mesma maneira da máscara cirúrgica, a máscara N95 também segue as mesmas recomendações. Outra coisa, na hora de eu retirá-la, eu retiro pelo meu elástico, certo? Eu retiro e seguro aqui, ó, no meu elástico. Eu não toco aqui nessa parte. Eu contaminei, né?
Eu estou me contaminando. Então, se eu tocar, eu tenho que lavar as minhas mãos, certo? Então, quando eu retirá-la, eu também retiro pelo elástico e seguro aqui. Lembra que no slide anterior ele falava da maneira de eu acondicioná-la, se porventura utilizá-la mais uma vez. Eu vou ensinar para vocês aqui uma técnica, pessoal. A gente acondiciona, ele fala que eu tenho que acondicionar, eu não posso colocá-la no ambiente fechado, né? Num pacote fechado. Geralmente, eu utilizo uma folha de café aberta, folha limpa, certo? Para eu acondicionar minha máscara N95, certo? Eu pego uma folha, eu peguei aqui uma folha do meu caderno, e eu faço, ó, em 4 partes. Eu dobro aqui ao meio e dobro ela aqui, certo? Tá? Aí eu pego uma tesoura e corto bem aqui, ó. Isso aqui é para acondicionar, é uma técnica que a gente utiliza para acondicionar nossas máscaras N95, certo? Aí eu cortei. Eu tô com a minha máscara aqui, né, pessoal? Vou colocar aqui, certo? Vou colocar. Estou aqui lá no meu local de trabalho, lá no meu posto, certo? Aí eu peguei, cortei, né? Antes de eu me desparamentar, cortei aqui. Aí como é que eu faço? Eu pego, retiro pelo elástico, certo? Retiro pelo elástico, seguro. Aí eu pego o meu papelzinho aqui que eu cortei, certo? E coloco aqui, ó. Esse elásticozinho, ele tem que estar do lado de fora, ele não pode estar em contato com a máscara, certo? Lembrando que a parte de fora da máscara está contaminada, entendeu? Então, eu deixo o meu elásticozinho aqui do lado de fora, ó. E pronto, ó. Eu fecho aqui, ó. O que a gente utiliza, certo? Lá, aqui, ó. Pronto. E assim, ó, a minha máscarazinha está protegida, ó, os elásticos do lado de fora. No outro dia eu chego para trabalhar, higienizo minhas mãos, abro, certo? Abro e eu vou tocar aonde? Pelo elástico. Seguro no meu elástico e mais uma vez coloco ela novamente. Tá certo? Só para explicar para você. Lembrando que essa minha máscara aqui não é N95. Comprei lá na Farma Nova. Certo? Só porque lembra pelo formato dela. Certo? Então, pessoal, máscara N95 é porque é fabricada nos Estados Unidos. E PFF, que a gente chama ou máscara N95 ou PFF2, o PFF, o nome é Proteção Semifacial Filtrante. É o que a gente tem aqui no Brasil, certo? É da marca aqui do Brasil, PFF2. N95 é americana. Então, só colocar aqui. Só colocar aqui o ponteiro, beleza, pronto. Uma máscara PFF é uma peça semifacial filtrante. É um equipamento de proteção individual, é um EPI, que cobre nariz e boca e proporciona uma vedação adequada sobre a face do usuário, né, do profissional. Possui um filtro eficiente para a retenção dos contaminantes atmosféricos presentes no ambiente de trabalho na forma de aerossol. Em ambiente hospitalar, para a proteção contra o aerossol contendo agentes biológicos, a PFF, a peça semifacial filtrante, né? A sigla dela é PFF, deve ser uma aprovação mínima, o PFF deve ter uma aprovação mínima como PFF2. A PFF também retém gotículas. Algumas PFF são resistentes ainda a fluidos corpóreos. Aqui, pessoal, é porque a PFF2, a gente vai ver aqui, ó, mais aqui embaixo, existem o tipo PFF1, PFF2 e PFF3. PFF2 são os agentes biológicos. Então, a gente, no local de trabalho, na unidade de saúde, ela tem que ser, no mínimo, ela tem que proteger desses ambientes, desses agentes biológicos. Então, ela é, no mínimo, PFF3, só isso. Certo?
E qual a PFF que é equivalente à N95? A PFF2, né? Ó, que são o que? Os agentes biológicos. Então, é a mesma que é a equivalente à N95. A máscara conhecida como N95 refere-se a uma classificação de filtro para aerosóis adotada nos Estados Unidos e equivalente no Brasil à PFF2, certo? Então, ela tem o mesmo nível de proteção, certo? A PFF2 é usada também para proteção contra outros materiais particulados, como poeira, névoas, fumos, em contato com os ambientes de trabalho nas áreas agrícola e industrial. A gente também vê, às vezes, as pessoas, as atividades agrícolas usando esse tipo de máscara, né? De acordo com as recomendações do Programa de Proteção Respiratória da Fundacentro, eles classificam os filtros dessas máscaras pelos seus contaminantes. Ó. PFF1, poeiras e névoas. PFF2, os agentes biológicos. E PFF3 são os particulados altamente tóxicos. Hoje, toxicidade é desconhecida. PFF significa peça facial filtrante, certo? Pois o próprio respirador é o meio filtrante. Isso aqui, pessoal, só foi a título de conhecimento. Porque, assim, com isso, a gente está falando muito, a gente ouve muito falar sobre esse tipo de máscara, né? Parece que é uma coisa nova, não, né? Sempre existiu, né? Sempre existiu. Então, só que agora, por conta do Covid, a gente está ouvindo falar muito sobre isso. Então, às vezes, dá um nó na cabeça da pessoa. Se é PFF é a mesma coisa de N95, eu só coloquei aqui a título de conhecimento para vocês mesmos os tipos de máscara. Na apostila, ele não contempla dessa maneira, ele não fala bem mastigadozinho sobre os tipos de máscara, por exemplo, certo? Aí eu quis colocar mesmo a título de conhecimento para ser uma informação a mais para vocês. Tá? Tendo em vista que a aluno JK, né, ele tem o poder desse conhecimento a mais, né, esse tipo de conhecimento a mais. A gente não se resume a só estudar pelo pouquinho de coisas que nós temos, não, pessoal. Vamos estudar por pouco, vamos aprofundar o nosso conhecimento, os nossos estudos. Eu sempre digo isso. As pessoas elas podem nos roubar tudo, mas o nosso conhecimento ninguém nos tira, ninguém. O conhecimento é nosso. Isso aqui é a gente que sabe, tá? Então, vamos estudar. Então, eu coloquei muito isso, eu estou falando certas coisas aqui, mesmo a título de conhecimento para vocês. Às vezes, na apostila não aborda isso. Tem até alguns alunos que me perguntam, professora, em que parte da apostila está determinado assunto? Aí eu sempre digo, pessoal, eu estou seguindo a apostila, porém, tem assuntos relevantes que a apostila não tem tudo, claro, nenhuma apostila vai ter todo o material, impossível, né? Impossível. Então, quando eu vejo importante para o conhecimento de vocês, para aumentar esse nível de conhecimento, eu acho importante colocar e coloco esse assunto, certo? Então, vão ter coisas que vão estar nas nossas aulas, presentes nos nossos slides, que não está na apostila. Mas eu digo, repito, ratifico mais uma vez. Eu estou seguindo a sequência da apostila. Se vocês pegarem a apostila, eu estou seguindo a mesma sequência dela, porém aqui com muitas coisas a mais, tá bom? Mesmo a título de conhecimento para vocês, que eu acho de fundamental importância. Pronto. Já vimos, para a gente não perder as nossas contas, já vimos higienização das mãos, colocar as luvas, vimos avental, vimos a máscara e aqui nós estamos falando do protetor ocular ou o face shield, que é o protetor facial, certo? Esse daqui é o óculos de proteção e esse aqui é o face shield, que é o protetor facial. Lembrando que estamos falando de precaução padrão. Precaução padrão é aquela que a gente utiliza para todos os pacientes.
certo? Eu, como profissional, eu tenho que utilizar para todo paciente, independente do tipo de doença daquele paciente. Eu tenho que utilizar precaução padrão. Então, o protetor ocular ou protetor de face, certo? Eles também fazem parte, né? Esses óculos de proteção, porque a gente utiliza um ou outro, ou a gente utiliza ambos, devem ser utilizados ao entrar no quarto do paciente. Os óculos de proteção devem ser exclusivos para cada profissional. Mais uma vez aqui, né? Exclusivo para cada profissional. O óculos é meu, quem utiliza sou eu, não posso emprestar para o meu coleguinha. O protetor facial é meu. Lembrando, pessoal, coloque em mente aí aquela minha foto, né? Eu estou com óculos de proteção e estou com o meu protetor facial também. Então, ali são meus, eu deixo na minha sala, eu higienizo. Quando eu vou colocá-los, eu higienizo também, certo? Responsáveis, né, ó, é para cada uso único, uso único não, é meu uso exclusivo, único não, exclusivo, eu reutilizo, né? Responsável pela assistência, né, devendo, após o uso, ó, sofrer um processo de limpeza com água e sabão, e eu tenho que realizar a desinfecção dele, certo? Sugere-se para a desinfecção álcool a 70, hipoclorito ou outro desinfetante recomendado pelo fabricante. Eu utilizo muito álcool 70. Os óculos convencionais, olha aqui, pessoal, importante, de grau, os óculos de grau, eles não servem como meu óculos, ó, de proteção, não serve. Eu utilizo óculos de grau, eu não posso pegar meu óculos de grau e estar ali utilizando como protetor ocular. Não, uma vez que não protege a minha mucosa ocular dos respingos. Os profissionais de saúde que usam óculos de grau, eu tenho que utilizar o meu protetor ocular ou meu protetor de face sobre ele. Tá? E as pessoas acham que só porque eu utilizo óculos de grau eu não vou utilizar meu óculos de proteção. Já é um... Não, de maneira nenhuma, tá? Então, mesmo que eu utilize óculos, eu tenho que utilizar o meu protetor, o meu óculos de proteção ou o meu protetor facial, o meu face shield, tá?